O trabalho doméstico é aquele que é prestado em residências, de forma contínua e não eventual, para serviços de natureza pessoal e familiar. Com a Emenda Constitucional 72 de 2013 e a Lei Complementar nº 150 de 2015, houve uma atualização em seus benefícios e direitos, como o FGTS obrigatório e a jornada controlada. São considerados empregados domésticos, cozinheiros, babás, jardineiros, motoristas particulares, caseiros e cuidadores de idosos. Isso porque há todos os elementos para sua caracterização, como em prestação de serviços de natureza não lucrativa, ambiente familiar ou residencial, caráter contínuo de trabalho, pessoalidade, subordinação e onerosidade. Assim como os empregados em outra caracterização, os trabalhadores domésticos também devem estar devidamente registrados na CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, desde o primeiro dia de trabalho. E no contrato de trabalho devem constar todas as informações referentes ao salário, data de admissão de função e horário de trabalho, respeitando a jornada definida legalmente. Há penalidades ao empregador que não registre esse trabalhador, sendo o empregador que violar o direito ao registro da carteira de trabalho penalizado com multa, além de estar sujeito a possíveis ações trabalhistas e fiscais. O empregado também tem direito a receber, no mínimo, o salário mínimo nacional, podendo haver pisos regionais em alguns estados. Se o ambiente em que o trabalhador realizar o seu serviço em ambientes insalubres, em contato frequente com produtos químicos e limpeza, também lhe é devido adicional de insalubridade. E se o trabalhador estiver em constantes situações de trabalho com risco de vida, como o manuseio de equipamentos perigosos ou expostos à eletricidade, receberá o adicional de periculosidade. O empregador doméstico é obrigado a depositar mensalmente o FGTS do trabalhador, no valor de 8% do salário desde 2015. No caso de demissão do empregado sem justa causa, o empregador deve pagar uma multa de 3,2% sobre o saldo do FGTS. Esse valor é depositado mensalmente junto ao FGTS e tem caráter compensatório. Em algumas situações, o empregado pode sacar o saldo do FGTS, como em casos de doenças graves, aposentadorias ou demissão sem justa causa. Em relação à jornada de trabalho e controle de horas, o limite de horas na jornada diária é de 8 horas por dia, com limite semanal de 44 horas. Em situações especiais, pode-se estabelecer escalas, desde que o total de horas não ultrapasse o limite semanal de 44 horas. O empregador deve manter um controle rigoroso de horas trabalhadas, para que fique registrado o cumprimento ou excesso da jornada permitida. As horas extras deverão ser remuneradas com um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal. O banco de horas pode ser instituído por acordo, permitindo a compensação de horas extras ao longo do tempo. O prazo de compensação é de até 1 ano. As jornadas de mais de 6 horas diárias, é obrigatório um intervalo de no mínimo 1 hora para refeição e descanso. Esse intervalo pode ser ampliado para até 2 horas, conforme acordo. Deve haver um intervalo entre uma jornada e outra de no mínimo 11 horas consecutivas. O trabalhador doméstico também tem direito a um descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, sendo preferencialmente aos domingos. Também tem o direito à folga remunerada nos feriados nacionais, estaduais e municipais. E no caso do empregado trabalhar em feriados, deve receber o dobro da remuneração da hora ou uma folga compensatória. O empregado doméstico deve ser remunerado de acordo com o acordado entre as partes, e isso inclui a remuneração pelo trabalho realizado durante a viagem. Caso o trabalho exceda a jornada habitual, ele deve ser remunerado como hora extra, com adicional de 50% ou mais, se houver acordo coletivo. O empregador é responsável por cobrir todas as despesas relacionadas à viagem, incluindo hospedagem, alimentação e transporte. O empregador deve garantir a segurança do trabalhador, com a possibilidade de acionar o seguro de acidente de trabalho caso haja um acidente durante a viagem, conforme as normas da Lei nº 8.213/91. Isso inclui a cobertura de tratamento médico, hospitalar e eventuais custos com internação. É essencial que o contrato de trabalho estabeleça claramente as condições relacionadas a viagens. Caso o trabalhador tenha que viajar com frequência, o contrato pode ser ajustado para refletir a remuneração e as condições específicas dessa atividade. Importante também é definir como serão tratadas as horas extras ou o pagamento de horas adicionais durante as viagens. O empregado também terá direito a 30 dias de férias remuneradas, com adicional de 1/3 do salário, após 12 meses de trabalho. O pagamento das férias devem ser pagas até 2 dias antes do período de descanso, sendo permitido o fracionamento das férias em até 3 períodos, desde que um deles tenha no mínimo 14 dias. A primeira parcela do 13º salário deverá ser feita entre os meses de fevereiro e novembro, e a segunda até 20 de dezembro. E no caso exista a rescisão do contrato antes do término do ano, o trabalhador recebe o 13º salário proporcional aos meses trabalhados.
A trabalhadora doméstica tem direito à licença maternidade de 120 dias, sendo remunerada pela Previdência Social. No período de gestação, a empregada será estável, não podendo ser mandada embora desde o início de sua gravidez, até 5 meses após o parto. Ela somente poderá ser demitida nesta situação, se for caso de justa causa ou se a mesma pedir demissão. A empregada receberá uma licença remunerada de 5 dias após o nascimento de seu filho para poder se adaptar. No pedido de demissão, o trabalhador deve cumprir o aviso prévio ou ter o valor descontado. Em caso de demissão sem justa causa, o empregador deve pagar o aviso prévio, saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, 13º salário proporcional e a indenização compensatória de 3,2% do FGTS. E se for com justa causa, o trabalhador perde o direito ao aviso prévio e à indenização sobre o FGTS, mas mantém o saldo de salário e as férias vencidas. Este trabalhador doméstico demitido sem justa causa pode receber o seguro-desemprego por até 3 meses, desde que tenha trabalhado por 15 meses nos últimos 2 anos. O trabalhador que tiver jornada realizada entre 22 horas e 5 horas é considerado noturno e deve ser remunerado com acréscimo de 20% sobre a hora trabalhada. A hora noturna também é reduzida para 52 minutos e 30 segundos. Embora não seja obrigatório, o auxílio transporte pode ser concedido conforme acordo entre as partes, e deve ser especificado no contrato. Ao empregador é obrigado a oferecer acomodação adequada e alimentação caso o trabalhador resida ou durma no local de trabalho. Esses itens não podem ser descontados do salário. No caso de descumprimento dos direitos, o trabalhador pode acionar a Justiça do Trabalho e exigir compensações por danos, além de multas. Então, esses são os principais elementos que definem o trabalho doméstico segundo a legislação brasileira. É importante conhecer esses pontos para garantir que todos os direitos e deveres, tanto do empregador quanto do empregado, sejam respeitados. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos sobre direitos trabalhistas, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar desta informação e deixe seus comentários ou dúvidas aqui embaixo. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.